Cristo em vós, a esperança da glória, já nos ensinava o apóstolo Paulo, através da sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não podemos esquecer isso em hipótese alguma. Mas temos essa tendência de nos esquecermos, principalmente quando somos tomados pelas nossas maiores e mais profundas necessidades, abençoados. Quando nós deparamos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, ou com as dores e os sofrimentos daquelas pessoas que compõem a nossa família. Mas não podemos nos esquecer que Deus, Ele é suficiente. E se Ele, como eu estava falando ontem, eu vou continuar trabalhando em cima desse salmo nos nossos devocionais, lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Nós vamos continuar, abençoado, trabalhando esse Salmo 23, porque ele tem muito a nos ensinar. Então o verso 1, ele nos esclarece o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo, ele é completamente messiânico. Pois quem é o pastor? Quem é o pastor legítimo? Quem é o pastor qual Deus, através dos profetas, prometeu que iria enviar? Porque ele percebeu que as suas ovelhas viviam nesse mundo sem pastor. Que os pastores que estavam aqui não estavam apacentando as suas ovelhas direito. Então Deus meio que perdeu a paciência. Ele meio que se cansou disso. Dos pastores que não estavam prestando o serviço direito, o serviço divino, de pastorear suas ovelhas, seu povo, o povo de Israel. Então ele se cansou, ele perdeu, vamos dizer assim, a paciência. E olha que nós estamos falando aqui de um Deus cuja paciência nós não conseguimos medir. Mas ele, em prol do seu povo, em prol das suas ovelhas, mesmo essas ovelhas sendo, na maioria das vezes, rebeldes, mas por amor a essas ovelhas, ele se cansou desses pastores e prometeu: eu vou enviar um pastor, que esse sim, não só irá pastorear as minhas ovelhas, mas irá dar a vida dele pelas ovelhas. Ele vai amar as ovelhas de tal maneira que ele vai dar a vida dele por essas ovelhas. Então é desse pastor que o salmista está falando. É desse pastor que o salmista fala no Salmo 23. De Jesus. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao se expressar dessa maneira, o Senhor. Antes dele ser pastor, ele é Senhor. Antes dele ser pastor, é ele que manda, que governa. É ele que sabe de todas as coisas. E que quem tem todo o poder, que detém todo o poder, ele é a maior autoridade que existe. Davi era rei quando escreveu esse salmo. E tudo indica, você lendo todo o salmo, tudo indica que nessa época que Davi compôs esse salmo, as coisas estavam indo muito bem. O reino estava estabilizado, não estavam ocorrendo guerras, o reino estava prosperando, o próprio reinado de Davi estava gozando de perfeita paz, mas mesmo assim,
ele não deixa de atribuir ao Senhor todo o poder, toda a autoridade, toda a soberania. Então ele deixa bem claro, antes dele ser o nosso pastor, ele é o nosso Senhor. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. É ele quem governa. As coisas estão do jeito que estão por causa dele, porque ele está no controle de tudo e que permaneça assim. Que permaneça assim. Então, antes de Deus nos pastorear, ele precisa primeiramente o quê? Nos governar. O Senhor, ele é o meu pastor. Mas antes de ser o meu pastor, ele é o meu Senhor. E Senhor é aquele que governa. É aquele que governa, é aquele que administra, é aquele que reina, é aquele que impera. E que é superior a mim, ou a quem quer que seja. Davi era rei, Davi era o maior governante da grande nação de Israel. Israel era muito maior do que é hoje. Não tem comparação. Israel hoje é apenas 10% do que era na época de Davi. E mesmo assim Davi não ousou a se vangloriar. Ele se submeteu ao governo de Deus. E é o que todos os governantes deveriam fazer. Por isso que quando ocorre problemas como esse que ocorreram há pouco tempo, parece que ainda está ocorrendo aí em muitos lugares, esses governantes ficam perdidos, tomam atitudes equivocadas, precipitadas, que ao invés de beneficiar a população, não, prejudicam ainda mais. Mas esses são resultados de governantes que não querem ser governados. Davi era um governante, mas ele compreendia que se ele não fosse governado por Deus, ele não seria um bom governante do povo de Israel. A mesma coisa se aplica ao ministério do pastor. Se Deus não for o cabeça da igreja, eu sou o servo de Deus. O que é um pastor humano? O que é o pastor humano? Ele é um mero servo de Deus. Mas não é isso que eu vejo hoje. Eu vejo muitos pastores, principalmente de grandes denominações, grandes eu falo no tamanho, na quantidade de filiais que eles possuem pelo Brasil afora, e até pelo mundo afora. Mas esses pastores, eles se portam não como servos, mas como cabeça da igreja. Não, o cabeça da igreja é Cristo. O pastor, ele é mais um membro do corpo, que é a igreja, só que ele exerce uma função diferente dos demais. Mas não é ele o cabeça. O pastor não é o cabeça da igreja. O pastor não é o governante da igreja. Ele é um administrador. Ele é um servo. Ele é um empregado de Deus. Ele está aqui para prestar serviço. Àquele que é o legítimo dono proprietário da igreja, que é Cristo. No Salmo 23 isso fica bem claro. Que Cristo, ele não é só o pastor.
Ele, antes de ser o pastor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o que manda na igreja, ele é o cabeça da igreja. A gente não pode deixar isso passar. Porque senão fica parecendo que Cristo é só o provedor da igreja, é aquele que só está aqui para prover as coisas para a igreja, para fazer a vontade da ovelha, para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes. Não, Senhor. Para isso ele tem os servos dele, que ele usa como um instrumento para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes. Nós somos o cajado de Deus. O pastor humano, ele é o cajado daquele que é o verdadeiro pastor da igreja, que é Cristo. E Cristo, através desse cajado que é o pastor humano, ele conduz as ovelhas aos pastos verdejantes. Através da palavra, do ensinamento, do conhecimento, das orações. Mas não podemos esquecer o que? Principalmente o pastor humano, o servo do Senhor, aquele que está aqui para servir a Deus e a igreja. Que quem manda é Deus. Primeiro Davi o chama de quê? O Senhor. E depois, pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Mas não é nada. Agora vamos entrar agora nesse aspecto aqui, nesse ponto. Às vezes nós confundimos quando lemos isso. Quando lemos isso segundo a carne e não segundo o Espírito. Quando lemos isso não segundo a vontade do Espírito Santo. Então é perigoso você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler segundo a carne. É perigoso, porque você pode confundir algumas coisas aqui. É igual eu estava falando no domingo, do tudo posso. Tudo posso. Mas tudo posso o quê? As pessoas confundem também. Mas eu não vou falar desse versículo agora. Eu falei um pouco no domingo, está gravado. Logo, logo a gente solta lá no nosso canal no YouTube. E quem quiser conhecer o nosso canal no YouTube, eu deixei aqui o link na descrição aqui para você conhecer. E não só conhecer, mas se inscrever, se tornar inscrito. Mas voltando aqui ao nada me faltará. Não confunda isso com vida regalada. Eu vou ter uma vida regalada. Eu vou ter tudo o que eu quero. As pessoas fazem esse tipo de confusão. Quer dizer que se o Senhor for o meu pastor, então eu vou ter tudo. Eu vou ter tudo. Se eu quiser ter uma mansão, Ele vai me dar. Se eu quiser ter uma casa na praia, Ele vai me dar também? O que Ele está querendo dizer aqui é que você não vai ter falta de nada que basicamente você necessita. E não tem. Por exemplo, uma das coisas básicas que você, não só você, mas qualquer pessoa, qualquer ser humano na face dessa terra, não sente falta. Eu vou citar uma, mas tem mais, hein? É o quê? Oxigênio. Isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas. Isso você pode acrescentar aqui, nesse nada. Não vai faltar. Se faltar, a culpa foi sua. Que às vezes a pessoa está com um problema de respiração, né? Mas não é porque está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio? Não. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de problemas respiratórios, mas a culpa é de Deus? Ele, por acaso, está deixando de cumprir com uma promessa dele? Aqui no Salmo 23, a qual nem merecemos, porque nós não merecemos. O que nós merecemos de verdade era a morte. Mas Jesus veio e pagou o preço por isso. Ele morreu no nosso lugar, não se esqueça disso.
Porque não era nem para existirmos mais. Mas por causa do que Cristo fez, Ele é a nossa vida. Não foi à toa que Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e... Então se a pessoa ela quer viver, continuar vivendo, não é sobrevivendo, é vivendo. Porque você pode ter tudo. Você pode ter casa, carro, fama, dinheiro, sucesso. Se você não tiver Jesus, você não vai viver nesse mundo. Você não vai conseguir viver, você vai sobreviver. Sobreviver. E há uma diferença enorme entre viver e sobreviver. Uma diferença enorme aí. Mas voltando aqui, o que mais que tem para todo mundo e prova que essa palavra aqui é verdadeira? Água. E comida também, abençoados. Não falta. Não falta. Então, voltando, nada me faltará, resumindo, significa o quê? Tudo aquilo que você necessita, não tudo aquilo que você quer, ou tudo aquilo que você almeja. Eu não vou iludir você. Eu sei que não faltam pregadores aí para iludir as pessoas. Quem quer ser rico? Quem quer conquistar a casa própria? Quem quer dirigir a BMW, Ferrari? Como se essas coisas fossem tudo na vida, né? O que é tudo na vida da gente? Jesus abençoado. Quem tem Jesus já tem tudo o que precisa. As outras coisas, como já dizia Jesus, serão o que? Acrescentadas. Não vai faltar, repita comigo, não vai faltar. Você pode não ter tudo. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você terá tudo o que você necessitar. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Você pode acreditar nisso com olhos fechados. Com os olhos fechados. Vou repetir, hein? Para ficar bem claro aqui. Você não vai ter tudo o que você quer. Não se engane, não se iluda. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E se por acaso isso acontecer, é para te tirar da presença de Deus. Porque o mundo vai te oferecer isso. O mundo sim, ele vai se apresentar, ou o próprio diabo vai aparecer diante de você e oferecer a você tudo aquilo que você quer, para tirar você da presença de Deus. Então cuidado. Porque ele tentou fazer isso com Jesus. Ele tentou, mas fracassou. Que ele fracasse com você também. Você vai ser tentado, como eu vou ser tentado. Já fui. Nós seremos tentados. Então o que nós devemos fazer? Orar. Foi isso que Jesus ensinou. Nós temos que orar para não cairmos em tentação. Fugir delas. Fuja, porque nós não conseguimos resistir. Se você tentar resistir, você não vai conseguir, você vai cair. Então você tem que fugir das tentações e orar para que Deus preencha você. Para que você entenda que Ele é suficiente para te fazer feliz. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Você recebe isso? Recebe essa palavra? Guarde isso no seu coração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras e que elas estejam sempre no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios. Queremos estar sempre, meu Deus, envolvidos com as suas palavras, com a sua presença, com a tua vontade, Senhor. E que ela nos guie, nos conduza, nos abençoe, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não venhamos a cair em nenhuma armadilha ou tentação desse mundo, ou diabólica, ou da carne.
Porque o Senhor jamais disse que teríamos tudo aquilo que quiséssemos, mas sim tudo aquilo que necessitássemos. Isso não irá faltar, como não está faltando. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisso. Para a tua honra e glória, amém e amém.